Está em pé, depois você vai ficar sentadinho que eu vou pregar, não é? Então, vamos ler juntos aqui a palavra do Senhor. Está aí no telão. Acho que a gente conseguiria ler todo mundo junto. Será que consegue colocar aí para a gente? Não apareceu aqui não, vamos lá. Não? Deu algum probleminha lá. Então vou ler aqui para vocês. 2 Reis, capítulo 2, versículos 9 e 10. Vou estar lendo na versão da Nova Almeida atualizada. Diz assim a Bíblia: quando eles tinham passado o Jordão, vamos ler juntos aí? Apareceu agora, vamos lá? Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. E Eliseu disse: quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Pai querido, fala conosco nessa noite, que aquilo que o Senhor preparou para mim, o Senhor me dê, mas que aquilo que o Senhor preparou para cada um aqui, o Senhor de uma maneira particular, única, direcionada pelo Teu Espírito Santo, o Senhor o faça. É aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar-se. A gente tem estudado, não é, esse texto final do livro de 1 Reis, agora o começo do livro de 2 Reis, e com a perspectiva de aprender um pouquinho dessa dupla profética, Elias e Eliseu. E agora chega um momento muito importante, crucial. A gente começou estudando quando Elias lançou a capa sobre Eliseu e convocou para o ministério, e agora estava no momento de Elias ser arrebatado, porque ele não morreu, ele foi arrebatado aos céus, diante dos olhos de Eliseu. E Eliseu então faz um pedido extraordinário, eu acho que é um pedido incrível: porção dobrada da unção do Espírito Santo que estava sobre Elias. E para alguns essas palavras podem até parecer absurdas. Será que Eliseu não sabia quem era Elias? Um dos maiores profetas da história de Israel. Os milagres que ele fez são comparados aos milagres de Moisés. E ele está pedindo porção dobrada. Que negócio é esse? Mas aqui tem uma coisa linda: o homem de Deus não se conforma com o que é bom, não se acomoda, ele quer ser mais e melhor. Você sabe qual é o maior inimigo do melhor? É o bom. A gente se conforma com o que está bom. E aí a gente vai aprender com esse homem de Deus que a gente não pode se conformar com o que está bom, a gente tem que querer o que é melhor. E o que ele queria era mais de Deus, mais do poder de Deus, da graça de Deus, da intimidade com o Senhor, da capacidade de ouvir a voz de Deus. Ele não queria se conformar com menos, ele queria mais. Ele queria ser cheio do Espírito Santo. E hoje eu gostaria de desafiá-lo a buscar ser alguém cheio do Espírito Santo. Alguém que não se conforma com o que está bom, mas que quer o melhor, porque Deus tem mais para derramar sobre a tua vida. Alguém que não quer apenas uma vida superficial, não quer, eu vou usar uma palavra muito forte, a mediocridade. O que é mediocridade? É estar na média, mas eu quero que algo extraordinário de Deus venha sobre a minha vida. E eu quero estudar esse capítulo da Bíblia. Eu só li 2 versículos, mas vou estar olhando para esse texto mais profundamente, para tentar descobrir como é que a gente alcança esse propósito. Como é que a gente sai da superficialidade, e vou usar outra vez essa palavra chata, mediocridade, para ser
cheio do Espírito, para alguma coisa maior. E a gente vai aprender que, se você quer seguir uma jornada na direção de uma vida cheia do Espírito, você, sem querer, vai passar por alguns testes, e você vai ter que ultrapassar esses testes para alcançar o seu propósito. E eu quero olhar para os testes que Eliseu teve que passar para alcançar o propósito que ele tinha no coração, que era ter uma porção dobrada do Espírito de Deus na vida dele. O primeiro teste revelado nesse texto é a necessidade de desejar ardentemente essa unção de Deus. Sabe como é que a gente vence qualquer mediocridade? É quando a gente não se conforma com o que a gente vive e tem, e deseja ardentemente algo melhor. Isso vale para a tua vida. Você quer ser um excelente profissional? Então não se conforme com a mediocridade. Você está na média. Não, tem que ser melhor, tem que ser mais produtivo, senão você vai ficar na média. Mas para poder alcançar o melhor, a gente tem que desejar ardentemente. E nas coisas espirituais a mesma coisa acontece. Se você quer viver uma vida cheia do Espírito, você vai precisar desejar ardentemente que esse seja o grande objetivo, o sonho da tua vida e do teu propósito. A gente tem estudado a sequência dos textos de Reis, e nós sabemos que a essa altura já havia passado cerca de 5 anos. A gente vai contando ali as datas que estão no texto, mais ou menos, desde quando Elias lançou a capa sobre Eliseu, e esse momento já havia passado 5 anos. Ele deixou a fazenda, Eliseu deixou a sua fazenda, e ele aceitou o chamado profético, ele começou a seguir Elias, ele foi para a escola de profetas, ele estava junto com Elias aprendendo. 5 anos se passaram, foram 5 anos de aprendizado, discipulado com o maior profeta de Israel, e para muitos isso já seria uma honra. Poxa vida, você está com esse homem de Deus, né? Eu tenho uma alegria muito grande de ter tido alguns professores no seminário que foram assim, marcas espirituais na minha vida. Um deles era Russell Shedd. Eu não queria perder nenhuma aula dele. Na verdade, eu não perdi nenhuma aula daquele homem, não queria faltar de jeito nenhum, e a gente podia fazer perguntas, sentar junto. Eu tive outros professores que foram tremendamente importantes da minha vida, viraram conselheiros. Que honra, que privilégio a gente ser ajudado por pessoas especiais, pessoas espirituais na nossa vida. Mas as pessoas que querem viver um enchimento transbordante do Espírito Santo, elas são inconformadas e desejam mais, pois sabem que o Senhor é uma fonte inesgotável. Se você quer ser só parecido com o seu professor, então você não entendeu os valores do reino, porque Deus quer fazer de você alguém melhor do que foi o seu professor. Se você quer saber como eu fico feliz quando eu faço mentoria de vários pastores no Brasil, tem vários pastores que eu faço mentoria, e quando eu vejo esses pastores brilhando, eu fico tão feliz, porque eles estão me ultrapassando. É uma delícia, porque no reino de Deus é assim. Deus tem sempre o melhor para a vida da gente. Deus tem o melhor para você. E essa foi a marca de Eliseu. Ele não se conformava com o que era bom, ele desejava o melhor, porção dobrada do Espírito Santo, porção dobrada da unção que Deus derramara sobre Elias. Ele queria mais do que era mais importante.
Você já percebeu que às vezes a gente é meio inconformado com coisas que não são tão importantes? E nós queremos muito mais do que realmente às vezes não tem significado nenhum? Mas o grande desafio desse texto é que nós desejemos mais do que Deus tem prazer de derramar. Como bom Pai que Ele é, Ele tem prazer de derramar o seu Espírito Santo sobre você. Olha só o que a Bíblia diz em Lucas 11, verso 13, ele diz assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Deus tem prazer de derramar porção dobrada. E aí então surge a pergunta: por que eu não tenho a porção dobrada? Se Deus quer dar, por que eu não tenho? Então talvez você não esteja passando no primeiro teste. O primeiro teste é que isso tem que ser uma busca, um desejo ardente na sua alma. É desejar isso de toda a alma. Se você quer ser revestido do Espírito de Deus, transbordando, pleno, então você tem que buscar Deus nesse propósito, nessa visão de toda a alma, com todo o seu entendimento. Jeremias 29, versículo 13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, quer dizer ardentemente. Deuteronômio 6 diz assim, versículos 4 e 5: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a alma e de todas as tuas forças. Porção maior do Espírito Santo é a alegria do Pai lhe dar, mas você tem que desejá-la de todo o coração. E a minha pergunta é: quanto você deseja dessa unção? Essa é a pergunta, porque esse é o primeiro teste. Deixa eu contar um pouquinho da minha história. Eu me converti aos 12 anos de idade. Tive uma experiência com o Senhor. E um dia eu ganhei uma caixa de livros de uma velhinha. Eu fui num culto de oração com a minha avó, e uma velhinha que já faleceu, me viu lá com 12 anos no meio de um monte de velhinha, né? E ela foi lá, e acho que ela estava desfazendo a biblioteca dela, alguma coisa assim. Ela separou alguns livrinhos bem fininhos, que ela pensou assim: esse moleque não vai ler livro grosso, e ela tinha razão. Me deu uns livrinhos bem fininhos, veio com uma caixa e disse: isso aqui é um presente para você, isso aqui é um tesouro, eu gostaria que você lesse. Eu sempre fui apaixonado por livros. Eu peguei aquela caixa de livros, levei para casa muito feliz, e os livros eram sobre avivamento. Contava a história, vários daqueles livrinhos eram sobre esse assunto. Contava a história de vários avivalistas do mundo, na história. E o interessante é que eu comecei a ler, porque os capítulos eram curtinhos, contava uma biografia num capítulo, outro capítulo era outra biografia, era curtinho, era gostoso de ler. Então ela deu o livro certo para o garoto. E eu comecei a pensar assim: um dia eu quero viver isso, um dia eu quero viver isso. Daí comecei a ler o segundo livro, e aí o segundo livro falava: o segredo do avivamento. E algumas coisas que eu vou falar aqui são coisas que estão no meu coração desde os 12 anos de idade. O segredo do avivamento é essa busca intensa. Eu li aqueles livros, guardei no meu coração e falei: eu quero experimentar isso na minha vida. Se alguém pode viver uma vida cheia do Espírito, eu quero isso para mim. E eu comecei a buscar. Eu tinha aprendido naqueles livros que o primeiro teste é o do desejo ardente. E eu comecei a buscar, queridos. Eu buscava sozinho,
eu buscava num acampamento, eu buscava num culto de oração, eu ia nos cultos de oração mais improváveis que um menino de 12 anos podia ir, onde eu ouvia dizer que tinha gente orando, que era cheio do Espírito Santo, eu queria estar perto. Eu estava em todos aqueles lugares que eu disse: Senhor, eu quero viver isso na minha vida. E sabe o que começou a acontecer? Lá no meu quarto, sozinho, Deus começou a me visitar poderosamente. Nessa época eu comecei a pregar na rua, com 12 anos de idade. Pregar no meio da rua, fazer apelo e gente se converter. Por quê? Porque Deus tinha mais para mim. E sabe o que é interessante? Que eu já passei por tempos de frieza na minha vida. Que eu tenho que confessar isso para você como pecado. Me perdoe dizer, sou pecador, mas é verdade. Já passei por tempos de frieza. E sabe como é que os tempos de frieza vieram para mim? Quando eu me conformei com a minha mediocridade. Mas quando eu volto, aquele espírito de criança, de 12 anos, que diz: Senhor, quero viver isso, me dá outra vez. Deus, o Pai, derrama outra vez graça abundante na minha vida. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu quero dizer para você: primeiro teste é buscar de todo o coração. Você quer viver coisas extraordinárias de Deus? Busca. O extraordinário de Deus não está em cima da montanha. O extraordinário de Deus não está num lugar litúrgico, sagrado. O extraordinário de Deus não está na mão de um pastor poderoso. Fecha a porta do teu quarto, se dobra na presença de Deus, e o teu Pai que te vê em segredo vai te revelar coisas extraordinárias. Ele é a fonte de toda graça, poder e misericórdia. Mas busca ardentemente, inconformadamente. E sabe, quanto mais você buscar, mais você vai ter, porque Ele é infinito, Ele é uma fonte inesgotável. Primeiro teste: busca ardentemente. Se você não buscar, você vai ficar na mediocridade. Segunda coisa que eu vou aprender, o segundo teste, eu vou chamar de teste do serviço. Ele aparece no versículo 10 do texto que nós lemos do capítulo 2 de 2 Reis. Diz assim: Elias respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede, porém se você não me vir, não será assim. E aqui tem uma coisa interessante, antes de eu falar do teste do serviço, é que todas as promessas de Deus são condicionais, você não é obrigado a recebê-las, por isso que é tão importante você desejar. Mas se você quiser e se colocar na mão de Deus, coisas extraordinárias de Deus vão acontecer. É difícil? Ele disse: olha, você pediu uma coisa difícil, porém, se você estiver comigo, na hora que eu for arrebatado, Deus vai te dar essa bênção. E aqui a gente vai aprender o seguinte, que a segunda atitude que esse texto nos ensina, se de fato buscamos ser cheios do Espírito Santo, é a busca de todo o coração, que envolve uma perseverança consistente no serviço do Senhor. Perseverança consistente no serviço do Senhor. E o texto vai nos mostrar que essa busca foi testada e exigiu de Eliseu consistência no propósito e perseverança na busca. Por várias vezes, se você ler o texto, Elias o dispensou do serviço. Você não precisa ir comigo, nem me ajudar nesse serviço. Fique por aqui e descanse.
Isso ocorreu 3 vezes. Isso nos ensina que algumas coisas preciosas nessa busca de ser cheio do Espírito. Primeira coisa preciosa aqui nessa perseverança, lá em 2 Reis 2, verso 2, diz assim, começando no verso 1, diz assim: quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, num redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu, e Elias disse a Eliseu: fique aqui em Gilgal, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram até Betel. Gilgal tem um simbolismo. Cada um desses 3 momentos em que Elias diz: pode ficar aqui, descansa do serviço. E ele diz: não, não adianta me dispensar, porque eu estou no serviço, eu estou aqui. Cada um desses lugares tinha um simbolismo na Bíblia. Gilgal era o lugar do memorial histórico da passagem do povo de Deus na terra prometida. Foi ali naquele lugar que Josué colocou as pedras memoriais, para que todo o povo soubesse o milagre que Deus estava fazendo em cruzar o Rio Jordão. Então era o lugar do memorial, as pessoas iam lá visitar as pedras, as pessoas estavam lá e faziam momentos de adoração, porque era a memória do que Deus já tinha feito, de um grande milagre que tinha acontecido. E às vezes a gente para na jornada espiritual, no serviço, no propósito, porque Deus só dá a unção do Espírito poderosa para quem quer servir. Deus não precisa de baterias espirituais, acumuladores espirituais. Ele quer condutores, fios. Ele não quer bateria, Ele quer fios, gente que se conecta com Ele e conecta com as pessoas e derrama graça. E então Ele vai derramar unção espiritual para aqueles que quiserem servir. Mas nós vamos ser testados, e às vezes vai dizer assim: olha, você já serviu muito, você já fez tanta coisa, que maravilha. Então para aí na sua busca de uma vida cheia do Espírito Santo, porque para ser cheio você tem que servir, e para nos memoriais, nas cerimônias, no conforto, na liturgia, nos encontros de domingo, de quarta-feira, nos encontros de PGM. Para aí, tá bom. Para no que Deus já fez. Você já passou por um momento na tua vida em que os milagres de Deus na sua história estão no passado e não no presente? E a gente lembra: Deus já fez isso, já fez aquilo. Querido, Deus quer que todo dia um milagre novo aconteça na sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem mais. E às vezes a gente para no serviço do memorial, mas os que buscam a vida cheia do Espírito Santo não param aí. Eles querem servir ao Pai além dos memoriais, e por isso eles deixam o conforto do memorial. Por que um conforto? Porque o lugar de Gilgal estava preparado para isso. Era um lugar de visitação, ele estava preparado. E quando a gente vai servir, nem sempre os lugares estão preparados. A gente vai ter que tirar as pedras do caminho, vai ter que colocar semente, arar a terra, e a gente vai ter que começar tudo de novo. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, não fica parado no teu Gilgal, no lugar do memorial. Persevera nessa busca e no serviço que essa busca espiritual representa. Saia do Gilgal e vai para frente. A vida espiritual é mais do que memoriais da glória de Deus. É viver esta glória na alma e no coração e ser impactado pela santa presença.
é ver o céu aberto e as carruagens de fogo do Senhor, é ir além do memorial. Na época que estavam comemorando 500 anos da Reforma, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem pelos caminhos da Reforma. Fui com um grupo de pessoas visitando, o lugar de Lutero, visitando o lugar de Calvino e assim por diante. E todos esses locais são memoriais da nossa história da Reforma. Eles estão lá, abertos à visitação. Quando eu cheguei na igreja de Calvino, em Genebra, eu percebi um memorial, a igreja onde Calvino pregou, hoje é um museu, muito bem preparado, tecnologicamente feito. Tem um show dentro daquele museu de holografia, incrível, onde numa mesa, você vai lá, chega num determinado lugar, numa mesa estão sentados os reformadores discutindo, são efeitos holográficos, você parece que tem alguém ali, mas é a holografia, aquela imagem holográfica, e está lá Lutero discutindo com Calvino, Calvino discutindo com Lutero, Zwinglio está lá sentado naquela mesa, e no final, quem fala por último é Rousseau. Porque aquela igreja, para pagar os impostos, cedeu o local para virar um museu para uma entidade que não crê em Deus, nem crê nos valores da Reforma. E então eles mudaram tudo, e a última mensagem é quase uma piada com relação às crenças dos reformadores. Quando eu estava ali, me veio uma raiva tão grande. E aí eu tive o privilégio, ou não sei se é bem privilégio, de me encontrar com o pastor da igreja. Me identifiquei com o pastor do Brasil, e ele me recebeu, e eu falei: como é que você permite um negócio desse? E nas paredes, várias charges ali colocadas. Ele sorriu e falou: esses são os novos tempos. Querido, quando a gente só se conforma com o memorial, a gente perde a essência de todas as coisas, porque o memorial não preenche o coração. Sai do memorial, e deixa a graça de Deus entrar na tua vida. Seja inconformado. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E sabe, Deus vai te mandar servir. E às vezes a gente vai ser tentado. Gilgal é tão confortável, fica lá no Gilgal, está tão bom. E Deus está falando: olha, você quer mesmo, de fato, ser cheio do Espírito? Você vai ter que entrar nos lugares do serviço, porque ali é que eu vou derramar a minha graça. Mas não parou em Gilgal. É interessante que eles chegam na cidade de Betel, e lá no versículo 4 diz assim: então Elias disse a Eliseu: fique aqui em Betel, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E também foram a Jericó. E eu fiquei pensando, qual é o simbolismo de Betel? Betel quer dizer casa de Deus. Historicamente foi o lugar do encontro de Jacó, quando ele viu o céu aberto, a escada, os anjos subindo e descendo. E posteriormente aquele lugar foi sempre marcado com os templos. Naquele momento da história havia um templo na cidade de Betel, porque o reino do norte tinha um templo em Dan e tinha um templo em Betel. Aquele era o lugar do templo. Depois de saírem então de Gilgal, eles passaram por Betel. E em nossa jornada espiritual, em busca da vida cheia do Espírito Santo, às vezes nós saímos do memorial, representado por Gilgal, e alcançamos um passo a mais. Nós chegamos a Betel, e eu vou chamar Betel de o lugar da adoração.
E esse era o lugar dos encontros com Deus. E ele simboliza que às vezes nós saímos das cerimônias para a adoração. E a gente começa a viver uma adoração diferente. Louvado seja Deus! Mas o ambiente da adoração, o conforto agradável, às vezes nos tira do foco do serviço. É verdade, no meio dos louvores Deus habita, mas a gente precisa estar cheio da graça para poder descer a montanha e fazer a obra de Deus. Quando a gente lê a história, a gente vai ver que eles subiram na montanha e Jesus foi transfigurado. Lembra disso? Ele foi transfigurado. E aí os discípulos que estavam com ele, Pedro chegou para ele e disse assim: Jesus, eu vou fazer umas tendas e a gente vai ficar aqui. E o Senhor falou: quem mandou você fazer tenda? Quem mandou você fazer tenda? Nós temos que descer. E quando ele desce a montanha, você sabe o que ele encontra? Um endemoniado lá, que os discípulos que estavam lá não estavam conseguindo resolver. Ele diz: olha, não tem tempo do louvor, onde a gente recarrega as nossas forças, mas não é o lugar para onde a gente fica parado, a gente tem que sair. Então saia do seu Betel. Às vezes você saiu do memorial e passou a viver um louvor ardente, mas Deus tem mais para você. Não se conforma só com isso, Deus tem mais para você. E você tem que buscar essa unção para servir. Se queremos uma vida cheia do Espírito Santo, precisamos sair desse conforto para o serviço, para a entrega, para a busca perseverante. Por isso Eliseu foi irredutível: não vou deixar de servi-lo até o último momento. Terceiro lugar por onde eles passam, eles chegam na cidade de Jericó, e é uma tentação ficar na cidade de Jericó. Por isso o versículo 6 vai dizer assim: mais uma vez Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei sozinho. E assim os dois foram juntos, e ele então sai de Jericó. E eu fiquei pensando: Senhor, qual é o simbolismo de Jericó? Sabe, Jericó simboliza o lugar onde os tesouros nos seduzem. Lembra da história? Esse foi o lugar onde Acã viu a capa e as barras de ouro, e ele mesmo sabendo que nada poderia ser tomado daquele lugar, mas ele foi seduzido pelos tesouros, e ele então, escondido, sem falar para ninguém, abre um buraco no chão da sua tenda e esconde os tesouros. Sabe, às vezes nós paramos a nossa busca, porque nós encontramos tesouros que nos fascinam, e paramos a nossa jornada de dedicação e serviço por isso, pois que esses tesouros, eles são tão importantes para nós, que a gente precisa guardar, acumular, e a gente guarda muito bem para ninguém roubar o nosso tesouro. Por isso Jesus ensinou lá em Mateus 6, 21, porque onde estiver o seu tesouro, o que é que diz aí? Onde está o seu tesouro? O que é que motiva você? O que é que enche o teu coração de alegria? O que você não tem problema de fazer sacrifício? Esse é o teu tesouro. Se Jesus é o nosso tesouro, a gente vai buscar ardentemente ser cheio do Espírito Santo e servir.
Por isso, se você quer ser cheio do Espírito Santo, você vai precisar sair de Jericó. Sabe? E o interessante é que às vezes a gente não percebe que a gente está sendo seduzido. Eu acho, agora é minha opinião, não está na Bíblia não, é da minha cabeça. Deixa eu deixar bem claro o que é da Bíblia e o que é da minha cabeça, tá? Eu acho que, como eu às vezes, e talvez você, Eliseu pensou assim: eu já fiz isso. Olha, quando Elias foi chamá-lo, lembra? Ele era um latifundiário. Ele tinha 12 juntas de bois, ou seja, uma propriedade que tinha 12 tratores. Era o trator da época. Eu larguei tudo para te servir, Senhor. Estou indo aqui no caminho. E ainda mais, pegou a junta de bois dele, tá? E ofereceu em louvor ao Senhor. Fez um churrasco com o boi, se despediu de todo mundo e usou a madeira, que era a madeira daquele arado antigo, que era feito de madeira, para ser a lenha que queimou e assou o boi. E seguiu Elias. E é interessante que ele podia ter pensado: eu já fiz tudo isso. Mas ele passou de novo por Jericó. E Jericó, simbolicamente na Bíblia, é exatamente isso: o lugar onde a gente tem os nossos tesouros. A gente quer guardar os nossos tesouros. Mas sabe o que é importante? Porque isso está aqui na Bíblia? Porque eu e você somos colecionadores de tesouros. A gente larga um e acha o outro. Olha para a tua história. É tão interessante, né? Como os tesouros deixam de ter significado. Eu vou contar uns pecados para vocês, né? Eu já fui colecionador de chaveiros. Sabe esse chaveirinho? E então eu tinha um armário só de chaveiros. Aquele era o meu tesouro. Mas eu gostava tanto daquilo, que aquilo estava virando uma neura, não é? E aí um dia, lá na minha adolescência, Deus falou: joga fora o teu tesouro. E eu entreguei lá os meus chaveiros. Nunca mais colecionei chaveiro. Agora mexe nas minhas facas, para ver o que acontece. Posso contar? Não posso contar. Eu gosto de faca, né? E eu fico procurando as facas diferentes. Então tem uma faca que ela é comprida, molinha, assim, que ela é feita para fiambre, para cortar presunto, para cortar coisas assim bem fininhas. Você quer fazer, por exemplo, um salmão assim com finurinha assim de 1 milímetro, é aquela faca que você vai fazer e tal. Chama-se faca ramoneira. Quando a gente estava de mudança aqui para Niterói, a minha mulher olhou e disse assim: esse negócio é uma faca ruim, mole, tal. Jogou fora. Não vou levar essa tralha. Gente, que raiva. Eu falei: eu vou comprar uma outra. E comprei. Porque nós somos colecionadores de tesouros. Você está entendendo o que eu estou falando? A gente deixa um e pega outro. Por isso, nós vamos passar às vezes nas nossas Jericós, não uma vez. E o Senhor vai dizer: você vai ficar parado aí? E às vezes, os tesouros, queridos, não são coisas ruins. São aquelas coisas que nos fascinam. São aquelas coisas que nos atraem. E que a gente precisa deixar sobre o altar do Senhor para poder completar o serviço para o qual o Senhor nos chamou.
pois a unção do Espírito Santo não é dada para o nosso deleite, ainda que seja maravilhosa, seja uma bênção vivê-la, ela nos é dada para o exercício da nossa missão, servir ao Senhor. E se você não quer servir, você nunca viverá a unção verdadeira, porque você vai ter que passar pelo teste do serviço, e esse teste vai mostrar para você o teu Gilgal, o teu Betel, o teu Jericó, até que você possa entrar no lugar do Jordão, que ali representa o lugar que Deus faria outra vez um milagre. Nessa noite eu queria parar um pouquinho. Esse estudo é mais comprido, não vai dar para fazer hoje todo ele não, porque existem outros testes que vão acontecer aqui, mas eu queria que você pensasse nesses dois testes que a gente aprendeu hoje. Você quer de verdade viver uma vida cheia do Espírito Santo? Você quer experimentar o poder de Deus de uma maneira como você nunca viveu e experimentou? Você quer ver os sinais e as maravilhas de Deus fluindo através de você? Eu quero dizer que isso não é um privilégio de alguns, porque Deus não faz acepção de pessoas, está na Bíblia. A Bíblia diz que é prazer dele derramar essa unção sobre todos, todos. Só que tem algumas condições. A primeira condição é que você deseje isso ardentemente. Esse tem que ser uma meta da tua vida. Às vezes você tem uma meta boa na sua vida, construir um projeto, comprar alguma coisa, são boas metas, mas a meta mais importante tem que ser a vida cheia do Espírito. E se você não desejar ardentemente, você vai viver a mediocridade. Está entendendo? Segundo teste é o do serviço. E o interessante é que a gente começa o serviço, mas a gente é tentado a parar em algum lugar. A gente para no memorial, lembrando o que Deus já fez. Eu posso contar aqui tantos milagres que Deus já fez. Prometo para você que eu posso. Mas eles ficaram no passado, ainda que eles me tragam lembranças preciosas. Eu quero viver o meu milagre hoje. E você? Eu quero viver o poder de Deus hoje. Eu quero ver as maravilhas do Senhor hoje. Eu pego o meu caderninho e começo a falar com Deus. Deus, qual é o novo dom do Espírito que o Senhor vai me dar? E eu começo a dizer: Senhor, eu estou precisando disso, para fazer a tua obra, mas eu estou sentindo falta de capacidade nisso aqui. Eu preciso de uma unção nova, porque se eu viver do memorial do passado, vocês não vão me aguentar mais. Quem é que aguenta a gente só contando os dias bons do passado? Você já ouviu alguém falando só dos dias bons do passado? Deus não tem isso para nós não. Ele tem coisas novas todos os dias. Então sai do lugar do memorial. Aí a gente cresce e a gente tem aqueles momentos maravilhosos com Deus, de oração, de leitura da palavra, de revelação. E a gente não entendeu que a unção do Espírito é para servir. E a gente quer ficar no conforto da adoração, do encontro, da festa, da celebração, em cima da montanha. Vou fazer uma tenda. E o Senhor está falando: sai daí. Você não está vendo que tem gente aflita, oprimida? Vou usar uma palavra forte: desgraçada, porque a desgraça está lá.
Pega tudo que você aprendeu aqui em cima da montanha e desce, e Deus vai derramar poder. Essa foi a alegria dos discípulos quando Jesus os mandou de 2 em 2, lembra? E eles voltaram dizendo: nunca vimos isso. Até os demônios se submetem à autoridade que você nos deu. E Jesus disse: não fica muito alegre com isso não. O mais importante é ter o seu nome escrito no livro da vida. Ele não diz que não tiver ficar alegre com a unção de Deus. Ele está dizendo: tem mais para você, tem um reino inteiro para você. Porque senão eles iam ficar só olhando para aquilo e achando que aquilo era o máximo. Deus tem mais. E aí a gente está na jornada da gente, e a gente para em Jericó. E sabe, a gente não é seduzido por tesouros que às vezes são maus em si mesmos. Simplesmente eles tomam o lugar do Senhor e do propósito de Deus na nossa vida. Podem ser até bons, mas você quer ter uma vida cheia do Espírito? Jesus tem que ser o seu tesouro mais importante. E sabe o que é interessante? É que quando Ele é o nosso tesouro, a gente não vai ser seduzido. Ele é tão bom, que Ele dá até aquilo que você gostaria de construir caído do céu. Eu já recebi coisas que Deus mandou do céu para mim. Garanto para você, porque Ele é bom, é a bondade dEle. Mas se Ele percebe que você está sendo seduzido, Ele fecha a porta, porque isso está tomando o lugar dEle, e Ele é ciumento, diz a Bíblia. Mas Ele quer derramar graça sobre você. Eu tenho orado para Deus levantar um povo aqui nessa igreja que queira ser cheio do Espírito Santo, que sonhe diante de Deus: enche-me com teu Espírito, que queira arder por dentro, para esse enchimento ser instrumento da graça, para abençoar vidas, e você ser aquele instrumento de Deus nessa terra de maneira diferenciada. Eu fui para uma reunião, e nessa reunião de pastores, um dos pastores da cidade onde eu estava disse: irmão fulano de tal, era um pastor bem simples, bem humilde, você podia agradecer o alimento? Sabe aquela oração de gratidão do alimento? Aquele homem levantou a mão para o céu e começou a orar. Gente, eu nunca vi uma oração de gratidão pelo alimento que nem aquela, porque a gente sentia a unção de Deus se espalhando naquele lugar. Era uma oração de gratidão pelo alimento, mas aquela mão levantada gotejava o óleo do Espírito. Uma vez eu estava na Turquia, num culto. Do meu lado tinha uma senhora do Irã. Ela não estava entendendo nada do que estava falando, porque a língua turca e a língua persa não tem nada a ver. Ela estava no culto. Segundo a tradição dela, ela botou o véu na cabeça, porque lá é uma cultura assim. E chegou o momento de oração. Aquela mulher se levantou a mão para o céu e começou a orar em persa. Eu não entendi uma palavra, mas eu comecei a chorar, porque a unção de Deus estava na vida daquela mulher, de uma maneira extraordinária. Eu quero isso na minha vida, e você? Eu quero isso na minha vida, e você? Eu quero isso na minha vida, mas você tem que desejar, e não parar na jornada. Hoje o Espírito Santo falou com você, não falou?
O que ele tocou no teu coração? E é interessante porque o Espírito de Deus, ele faz isso particular. Eu estou pregando o sermão genérico, mas ele faz particular. Ele pega uma palavra, ele pega um exemplo, e ele diz: isso aqui é só para você. Não é assim mesmo? O que é que Jesus falou só para você? E como é que você vai responder à voz do Espírito agora? Vamos ficar de pé, nós vamos orar juntos agora, tá? E a minha pergunta é: qual é a oração que Jesus quer ouvir do seu lábio hoje? Qual é o teste que você tem que passar? Qual é o voto que você vai fazer? Não é comigo não, nem com essa igreja, porque eu não posso fazer nada. O voto é com Ele. Qual vai ser a sua resposta para Ele? Gente, às vezes a gente guarda no coração tesouros ruins. Tem gente que está guardando no coração tristeza, amargura, dor. Joga fora isso, pelo amor de Deus. Deixa o tesouro do Espírito Santo entrar no seu coração. E sabe o que vai acontecer? A alegria do Senhor vai ser a sua força. É assim que funciona. A gente não entende nada, a gente não sabe como vai ser, mas a gente vai ver a mão de Deus dirigindo e colocando ali. Então agora curva a tua fronte e começa a falar com Deus. Qual é a resposta que você vai dar para a palavra do Espírito hoje no seu coração? Qual é o pacto que você vai fazer? Eu não vou chamar ninguém aqui à frente não, isso é você e Deus, porque se você não perseverar nesse voto, nesse compromisso, não vai funcionar. Se Eliseu tivesse parado ao longo dos 5 anos, ele não teria a bênção que ele teve. Se ele tivesse parado em Gilgal, ele não teria a bênção. Se ele tivesse parado em Betel, ele não teria a bênção. Se ele tivesse parado em Jericó, não teria a bênção. Mas porque ele foi, Deus preparou algo melhor para ele.